Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um Bate-Bola com Registro. Hoje eu tenho o prazer de receber ao meu lado o Dr. Ivan, sempre aqui com a gente, para falar de retificação de área. E a nossa convidada hoje é a doutora Priscila Patá, de Miguelópolis, que é uma especialista na área e vai nos ajudar muito em uma série de questões a respeito de retificação na área. Eu que agradeço a oportunidade de participar do Bate-Bola com Registro. Esse programa que já tem sido um sucesso. Parabéns aí por Dr. Ivan, Dr. Flaviano, Dr. Gentil, por esse novo programa. Vamos bater um papo, então, sobre o tema de retificação, que é um tema muito importante e que tem uma série de questões práticas indispensáveis para o nosso estudo. A primeira pergunta, a primeira questão que a gente vai trabalhar hoje é a questão da impugnação. Fundamentada, não fundamentada, fundada, infundada, as distinções disso. Isso é muito importante, porque a gente tem aí uma análise realmente significativa nas normas de serviço da Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo. Gostaria de saber a opinião dos nossos convidados. Até certa época, nós tínhamos uma situação na qual, quando um confrontante eventualmente impugnava a retificação de área, ainda que este confrontante não veiculasse ali nenhum motivo razoável, ou mesmo nenhum motivo, né, para estar impugnando, simplesmente falava, olha, não concordo, isso aí travava o procedimento e impedia o deferimento da retificação administrativa, né? Houve uma modificação das normas de serviço aqui em São Paulo, que introduziu lá, então, um dispositivo muito interessante, segundo o qual a impugnação não fundamentada, né, ela, então, seria rejeitada pelo registrador, claro, com possibilidade de recurso ao corregedor permanente, mas e aí, então, se ela de fato fosse reputada infundada, isso aí não impediria o prosseguimento do procedimento, né? A questão que nos interessa aqui é o que significa esse não fundamentada, porque não fundamentada não é sinônimo de infundada tecnicamente, né? Por quê? Porque aqui a análise que vai ser feita, me parece, não é uma análise do mérito da impugnação, mas sim se efetivamente, né, aquilo que está ali sendo veiculado pelo impugnante, bom, é fundamentado ou não, mas quer dizer, mas o que a doutora Priscila pensa disso? Eu faria uma diferença entre o que é fundamentado, que seria uma questão mais de haver realmente uma motivação dessa impugnação, e da que é fundada ou infundada. Então, havendo uma impugnação que não seja fundamentada, já seria rejeitada de plano pelo registrador de imóveis. Havendo uma que seja fundamentada, então ele vai dar seguimento à abertura de oportunidade de um contraditório para o proprietário se manifestar. E aí, eles podem, então, chegar num acordo e, se não chegarem, ele tem que submeter à apreciação do corregedor. Se a impugnação, embora fundamentada, não seja fundada, o que ele deveria fazer, então? Deveria analisar se é algum caso ali que já teve alguma decisão anterior, num caso similar, ou se ali pelo prudente arbítrio dele, conforme falam as normas de serviço, entenda que é uma questão que ela é infundada. E aí, sim, ele rejeitaria. E aí, como o doutor Ivan disse, haveria a possibilidade de um recurso. Bem, mas vamos imaginar então lá, não é, que o sujeito veicula uma impugnação falando, olha, eu não concordo, porque eu tentei retificar o meu imóvel também há um tempo atrás, e o requerente dessa retificação não concordou com a minha retificação. Então eu também não concordo com a dele, né? Bom, ele fundamentou? Na minha opinião, ele teria que rejeitar, né? O registrador teria que rejeitar, porque não existe nenhum fundamento que possa dar seguimento para essa impugnação. Certa vez na comarca eu recebi uma impugnação que apontava lá uma série lá de situações, entre elas não gostar do vizinho, inclusive falava lá, inclusive não confio nos cartórios em geral. Quer dizer, isso é fundamento? Não, certamente não, né? Me parece que a ideia aqui do fundamentado só pode ter um único conteúdo possível, quer dizer, as peças técnicas, né? A planta, o memorial, no ponto específico tal, né, está incorreto porque avança na minha propriedade. Me parece que o que seria um conteúdo, né, suscetível aí de impugnação? Me parece que se for confrontante é isso, né? Eventualmente, se for a fazenda pública, vai ser, porque se trata-se de bem público, um pedaço que está sendo ali proposto como
como retificado, ou então, eventualmente, alguém pode dizer, olha, isso aqui, na verdade, envolve uma solução de transferência, porque a divisa não é aí, né? Mas me parece que, de maneira geral, a impugnação fundamentada vai envolver, propriamente, um problema em algum trecho específico das peças técnicas. Eu acho que qualquer coisa que fuja disso, de maneira geral, vai acabar veiculando matéria que não diz respeito ali diretamente à retificação, né? Ou então algo que não vai servir de fundamento para impugnação, né? Bom, aliás, esse dispositivo, pela minha experiência, foi muito proveitoso, porque nós já conseguimos salvar várias retificações de área que tinham sido impugnadas simplesmente por uma má vontade do impugnante. O que acontecia, aliás, com frequência, em impugnações feitas, por exemplo, por concessionárias de rodovias, ou então, eventualmente, por órgãos públicos que cuidam de rodovias. Porque como o volume era grande demais de notificações que eram recebidas, por exemplo, pelo Departamento de Estrada de Rodagem, né, havia uma praxe de se impugnar sistematicamente, sem fundamentação. Por quê? Porque não dava tempo de analisar com cuidado, na dúvida impugnavam, né? Isso não tem acontecido mais. Agora, as impugnações, quando vêm fundamentadas, especificamente indicando quais são os pontos ali que são problemáticos, né? E eu acho que este ponto aí, então, da rejeição da impugnação não fundamentada foi um grande avanço que foi trazido aqui pelas normas de São Paulo e, na verdade, isso aí acabou dando origem a um procedimento padrão para análise de impugnações mesmo em outros procedimentos, né? Na regulação fundiária isso aí também foi adotado, né? E, de fato, se eu consigo resolver ele, porque, veja, muitas vezes o problema que é veiculado na impugnação, ele é resolvido pelo requerente. Às vezes teve um erro mesmo ali na planta, né? E o requerente concorda em fazer a retificação solicitada e resolve o problema, né? Agora, caso ali haja um dissenso quanto ao posicionamento no solo mesmo da divisa, aí me parece que é uma questão diferente, né? Aí realmente não vai ser possível solucionar na retificação, ainda que tenha acordo, né? E eu acho que a ideia é exatamente essa, desses procedimentos extrajudiciais, de se dar uma celeridade, claro, preservando a segurança jurídica, mas que não haja toda hora algum impedimento, né, para que o procedimento prossiga. E, inclusive, nós temos a previsão de realização de audiência de conciliação nesses casos, né? E eu já tive experiência de fazer uma dessas, mas o que é mais interessante é que esta conciliação não foi feita entre o requerente, o proprietário do imóvel e os confrontantes, mas sim entre um dos proprietários e outro coproprietário, outro condômino, que não tinha concordado com a retificação e foi notificado, então, né? Isso também é possível. Se um dos condôminos não concorda, ele pode ser notificado para se manifestar. E o problema era o seguinte, vejam só, e a conciliação resolveu. Claro, as medidas não eram exatamente essas, mas para facilitar a compreensão. Então, o imóvel na matrícula tinha 100 hectares, não é? E na matrícula constavam 5 condôminos. Um deles pensava, eu tenho 20 hectares. Acontece que quando o imóvel foi retificado, se apurou que ele não tinha 100 hectares, ele tinha, vamos imaginar assim, 95. Né? E se cada um deles tem 1/5, na verdade, aquele lá não tinha 20 hectares, ele tinha menos. Ele falou, eu não concordo, porque eu estou perdendo, eu tinha 20 hectares e não vou mais ter. Né? Quer dizer, para que serviu a audiência? Para demonstrar para ele que, na verdade, ele nunca teve 20 hectares, ele teve 1/5 do todo daquele imóvel, né? Enfim, e como naquele caso específico nós tínhamos lá um condomínio pró-diviso, quer dizer, cada um ocupava já uma área específica dentro daquele imóvel comum, né? A pergunta foi, mas me diga uma coisa, a cerca lá no chão, onde você ocupa, mudou em algum milímetro com isso aí que está sendo feito agora? Não, continua onde sempre esteve. Então, o senhor não perdeu terra nenhuma, quer dizer, o senhor tem o que sempre teve. Na verdade, o que acontece é que o senhor nunca teve os 20 hectares. Parecia que tinha, mas não tinha. Já tive um caso assim semelhante que houve, acabou havendo uma diminuição do que eles pensavam que tinham, né? Mas as partes concordaram, então acabou não sendo necessária essa conciliação. Mas é muito interessante. Próxima pergunta que a gente vai trabalhar aqui é a questão da retificação da área quando nessa confrontação tivermos um rio. Quem devemos buscar a anuência? Quem deve ser buscado? É o poder público? É o confrontante da outra margem? Acho que essa é uma questão bem interessante para a gente trabalhar. Eu entendo que é uma questão de verificar
a navegabilidade desse rio. Então, se ele for um rio não navegável, e isso vai ser devidamente atestado ali pelo profissional técnico que está por trás dos trabalhos, então o engenheiro ou o agrimensor, e ele vai atestar que esse rio não é navegável. E aí, com base nisso, quem seria o confrontante, então, seria o proprietário do imóvel subsequente. E aí, esse confrontante, esse proprietário, é ele que vai, no caso, anuir com os trabalhos. Se atestar que esse rio ele é navegável, nós teremos que descobrir, então, quem que é o poder público ali que tem que responder por essa anuência. E aí, sim, a notificação será feita para o poder público. Não sei, doutor Ivan, pensa diferente? Sim, não, concordo. Inclusive, tem uma decisão muito interessante da Corregedoria da Justiça aqui de São Paulo neste tema, que diz o seguinte, é controversa a questão se após a Constituição de 88, todos os rios se tornaram rios públicos ou se ainda há rios particulares nos termos do que previa lá o Código de Águas lá de 24. Então, há quem entenda que efetivamente hoje qualquer rio é público e acabou. O que essa decisão fala? É uma decisão interessantíssima. Primeiramente, ela distingue o rio do seu leito. O que é o rio? O rio é o fluxo de água. Ok? Quer dizer, é até meio filosófico, aquela questão de que ninguém se banha duas vezes no mesmo rio. Então, o rio é aquilo que está correndo ali. O leito é outra história. E diz essa decisão que é um pouco complicado nós imaginarmos que, com o advento da Constituição de 88, automaticamente, os leitos dos rios, que eram considerados particulares, todos eles do país, tenham sido expropriados sem mais, quer dizer, sem nenhum procedimento, sem uma comunicação. Por simples advento da Constituição, foi tudo expropriado? A decisão não diz que não, mas também diz que é difícil a gente entender que sim, sem mais qualquer tipo de questionamento, sem mais controvérsia. Então, a decisão vai nesta linha de manter, pelo menos até que isso venha a ser decidido jurisdicionalmente, em algum momento, que alguém questione, etc., manter o entendimento, então, de que continua em vigor, pelo menos na nossa instância administrativa aqui, esta previsão que havia lá no Código de Águas, de que se o rio é navegável, não só o rio, também o lago, etc., então ele é público. Se não for navegável, ele pertence, então, não o fluxo, novamente, mas o leito, pertence aí aos proprietários dos imóveis ribeirinhos. E sempre nos aparece, então, essa questão de ser navegável ou não. Eu acho que o que foi apontado pelo Dr. Priscila é uma solução, quer dizer, então o profissional técnico indica se o rio é navegável ou não, ok, responsabilidade dele, este dado é técnico, não nos cabe, a nós registradores irmos lá verificar se o rio navega ou não, se flutua ou não. No entanto, eu adotei um procedimento que eu acho que teve bons resultados, e eu fiz o seguinte, eu descobri qual, ali na região onde está a minha comarca de Paraguaçu Paulista, qual é o órgão responsável para a fiscalização da navegação. E eu descobri que é a Capitania dos Portos de Presidente Epitácio, que está lá no Rio Paraná. E eu enviei um ofício, na época não imaginava se seria respondido ou não, mas enviei, indagando se nos municípios da comarca, então são 4 municípios, Paraguaçu Paulista, Oscar Bressane, Lutécia e Borá, se nesses 4 municípios havia rios navegáveis segundo o entendimento daquela entidade. E qual não foi minha surpresa quando o ofício foi respondido um mês depois, informando que não havia nenhum. Muito bem, eu arquivei isso lá no cartório e desde então eu não tenho mais rios navegáveis na minha comarca e tenho sempre exigido a anuência do proprietário da outra margem. O que foi muito bom lá para os requerentes, porque é mais fácil obter a anuência do proprietário da outra margem, muitas vezes, do que do poder público. A anuência do poder público sempre é um tema que é um pouco complicado. Enfim, foi um procedimento que eu adotei, deu bons resultados e não acho que esteja incorreto, porque afinal, se tem um órgão que é responsável pela navegação que diz que não há rios navegáveis, para mim, administrativamente pelo menos, estou satisfeito com a avaliação que eles fazem lá. Mais alguma coisa nesse tema da confrontação com rios? Eu achei muito interessante sua solução aí para o caso, com certeza facilita para as partes. Bom, gente, é isso. Queria agradecer demais. É sempre um prazer contar com a participação do Dr. Ivan. Hoje foi uma alegria muito grande contar com a participação da doutora Patá, de Miguelópolis, que trouxe aí uma série de informações riquíssimas a respeito da retificação. Muito obrigado a todos. Desejo ótimos estudos e até a próxima oportunidade. Muito obrigado.